Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é especialmente focada para os nossos queridos alunos do quarto e do quinto ano. Claro que é uma aula que pode ser assistida por qualquer segmento, mas essa turminha em especial já vinha nos cobrando algumas videoaulas a respeito do conteúdo de matemática deles. Então, a equipe de matemática escolheu começar por expressões numéricas, que são assim algumas regrinhas básicas que a gente começa a aprender a respeitar, né? E desde o quarto ano já começa a ver isso aí de uma forma mais branda. Mas vamos lá, gente. Expressões numéricas é um conjunto de números e operações matemáticas que elas devem obedecer uma ordem de resolução. Não é? Então, quando você tem uma expressão numérica, você não pode resolver de qualquer jeito. Existe uma prioridade de resolução em cada operação que está presente na expressão. Então, o primeiro passo que o nosso aluno deve observar é exatamente a presença de potência ou raiz quadrada. O pessoal do quarto ano não viu esse conteúdo ainda, né? Talvez tenha visto de uma forma bem branda, mas o quinto ano já consegue trabalhar de uma maneira bem bacana. Vamos devagarinho para a gente poder entender tudo com clareza. Então, quando numa expressão numérica houver potência ou raiz quadrada, você começa pela potência ou pela raiz, o que aparecer primeiro. Na expressão não apareceu potência ou raiz, então qual é a nossa segunda prioridade? Multiplicações ou divisões. Tá? Então, apareceu a multiplicação primeiro, resolve a multiplicação primeiro. Apareceu a divisão, então resolve a divisão. Entre a multiplicação e a divisão, não há prioridade. Aqui aparecer primeiro, você pode resolver, tá? E por último, ficam as adições e subtrações. Então, no nosso exemplo 1, eu coloquei uma expressãozinha assim, baseada no nosso sistema etapa. Por isso que essa aula é tão bacana para o pessoal do quarto e do quinto ano, porque não é uma aula feita de um exemplo qualquer. É uma aula feita direcionada ao nosso aluno que trabalha com esse sistema etapa, né? Então, vamos lá. Nesse exemplo 1, vocês veem aqui uma expressão numérica que possui 3 operações. Uma adição, uma multiplicação e uma subtração. Gente, nosso aluno do quarto ano já deve estar associando. O sinal de multiplicação é esse pontinho, tá, gente? O que normalmente vocês aprenderam antes, no primeiro e no segundo, era o vezes, né? O sinalzinho X lá. Então, agora, vamos começar a associar a multiplicação a esse pontinho, tá? Porque quando vocês começarem a trabalhar com incógnitas, com termos desconhecidos, X, Y, Z, enfim, e aí fica mais fácil de você não confundir o X de um número desconhecido com o X da operação. Então, vamos relacionar com um pontinho agora, tá? Então, olha só, veja que eu pulei a operação da adição, em vez de eu fazer 4 mais 2 primeiro, não, eu dei prioridade à multiplicação. Por quê? Porque no nosso critério de resolução, na prioridade, a multiplicação vem antes da adição. Então, aqui, ó, 2 vezes 72, ó, veja que eu grifei de vermelho, tá vendo? Para ficar mais claro para o nosso aluno. 144, e aí, depois da multiplicação, veja que ficou só adição e subtração. Então, aí eu resolvo o que vinha primeiro. Como a adição veio antes da subtração, eu já pude resolver aqui 4 mais 144, que dá 148. Menos 49, eu repeti, ó. No finalzinho, sobrou só a subtração para fazer. Gente, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para 2 coisas. A primeira é a seguinte, não façam esses resultados, não façam esses cálculos fora para depois colocar só o resultado na expressão. Venha descendo, venha, como a gente diz, afunilando, né? Tornando a expressão como o formato de uma pirâmide mesmo, de cabeça para baixo. Então, veja que ela começa bem grande e aí ela vai, ó, reduzindo, reduzindo, reduzindo até o resultado final, tá? Então, primeira coisa que o aluno vai ver, qual é a operação que ele vai fazer primeiro. Se aparecer potência ou raiz quadrada, começa pela potência ou raiz quadrada. Como nesse caso não teve potência nem raiz quadrada, a minha prioridade foi multiplicação ou divisão. No caso, a multiplicaçãozinha aqui, ó. E aí, depois que ela vai embora, você pode seguir a ordem normal das operações que estão aparecendo, tá? No nosso exemplo 2, é um exemplo um pouco mais longo, e aí eu misturei mesmo, assim, as 4 operações numa expressão só. Então, veja que nós temos uma expressão enorme, né? Ela parece que não acaba nunca mais. Então, olha só. A adição a gente pula
pula outra adição também e vai resolver primeiro a multiplicação. Nesse caso, veja que no primeiro exemplo eu troquei o x pelo pontinho, né? Aqui não, aqui eu deixei o x ainda, para que o aluno entenda que é a mesma coisa, tá? Se você não quiser, tia, agora não, que agora eu não vou conseguir aprender de outro jeito, não tem problema, pode continuar do jeito que você aprendeu lá nas séries anteriores, mas se puder já ir trocando, é maravilhoso, certo? Então aqui, ó, 5 vezes 7, ó. Tá em vermelhinho, tá em negrito, porque é o que a gente vai dar prioridade na resolução. Então, pessoal, o que eu não resolvo, eu repito, tá? Não vai fazendo esse cálculo fora e trazendo tudo para cá misturado, não faz isso. Se você não vai resolver 1 mais 3 agora, repete 1 mais 3, tá? Repete o mais, vem resolver o 5 vezes 7 aqui, ó. E o menos 9 dividido por 3, repete também, tá? Então, 5 vezes 7 eu resolvi, 35. Primeiro a multiplicação ou divisão, nesse caso a multiplicação, porque ela apareceu primeiro, tá? Na linha de baixo, resolva a adição? Não. Resolva a outra adição? Também não. Resolva a subtração? Também não. Olha a divisão aqui, ó. Ela tem prioridade de resolução. Então, 9 dividido por 3, ó, dá 3. Veja que eu estou sempre repetindo tudo que eu não resolvo, tá? Então, repetiu o 1, repetiu mais 3, repetiu mais 35 e o resultado da divisão aqui, menos 3, ó, ficou aqui embaixo. Agora, eu posso resolver a adição, tá? Porque não tem mais nem multiplicação, nem divisão para resolver. Então, ó, 1 mais 3, 4, tá vendo, ó? Segunda, né? No caso, a segunda operação, eu resolvi a adição ou a subtração. Nesse caso, foi a adição, porque apareceu primeiro. Aí, veja que eu resolvi 1 mais 3, deu 4. O 35 eu repeti, o 3 eu repeti. Aqui embaixo, ó, 4 mais 5, 39, menos 3, 36. Tá? Então, assim, dessa forma, fica um pouco longa a expressão, mas certamente o aluno não vai errar. Se você obedece essas ordens de resoluções, esse critério, essa prioridade, certamente você não vai encontrar problemas em resolver uma expressão numérica, tá? E agora eu separei um exemplinho bem bacana para vocês, que é uma expressãozinha numérica aqui, ó. E aí eu queria dar uma dica, pessoal. Dá uma paradinha no vídeo, copia a expressão numa folhinha do caderno, tenta resolver sozinho, tá? Vai fazendo aí, ó, chama a mamãe para assistir junto com você, resolve essa expressão só e no final você vem conferir o resultado, tá? Tô aguardando você lá no quadro para a gente fazer junto e conferir o seu cálculo, tá joia? Vamos lá, gente, olha, vamos conferir agora, né? O que é que vocês fizeram aí? Então, como nós temos 4 operações aqui, tudo misturado, ó, subtração, adição, divisão e multiplicação, a gente vai priorizar multiplicação ou divisão. Veja que o que apareceu primeiro dessas duas foi a divisão. Então, eu aconselho o nosso aluno a dar uma ênfase ao que ele está resolvendo agora. Então, se você vai resolver primeiro essa divisão, dá uma ênfase nela, tá vendo? Marca com um lapisinho lá o que é que você está fazendo. O restante, como eu não vou fazer, eu repito. Então, vamos lá. 36 menos 9 mais 4 menos 10 dividido por 5, 2. E o menos 9 vezes 3, eu repito, tá? Uma coisinha de cada vez. Tia, eu podia multiplicar, resolver logo a multiplicação também? Podia, mas vamos com calma, certo? Então, agora, depois que eu resolvi a divisão, porque ela apareceu primeiro, ó, vamos para a multiplicação? Então, todo o resto eu repito de novo, ó, gente. A organização é primordial, tá, pessoal? Procura colocar os números um abaixo do outro, assim, para ficar bem bacana e você não ter aí nenhuma chance de errar, tá? Então, ó, 9 vezes 3, 27, tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, acabou multiplicação e divisão. Agora eu posso resolver a adição, subtração tranquilamente. O que vier aparecendo, a gente vai resolvendo, tá? Então, ó, de 2 em 2, tá, pessoal? Primeiro os 2 primeiros. Não vem resolver isso, depois resolver isso, não. Resolve esse daqui e repete o resto.
Então, ó, 36 menos 9. Alguns alunos me sinalizaram ainda um pouco de dificuldade em relação à subtração. Então, para esses alunos, aí vai com carinho uma explicaçãozinha aqui rápida. Olha, 36 menos 9, tem aluno que diz assim, tia, eu só sei com o processo de tomar emprestado. Tudo bem, pessoal, não tem problema, dá o mesmo resultado. 9 para 6 eu não posso, porque 6 é menor do que 9. Então, eu tenho que tomar emprestado, né? Eu não gosto muito desse sistema, mas tudo bem, se é o que o aluno sabe fazer, vamos lá. Então, eu tomei 1 emprestado do 3, ficou 2, ó. E esse 1 que eu tomei emprestado veio para cá, para o ladinho do 6, tá vendo? Aí 9 para 16, quanto é que dá? Vamos lá? Quanto é que dá? Acertou aí? Ó, vou repetir isso aqui, tá? Vamos com calma. Se eu tomei 1 emprestado, no 3 agora ficou 2. Esse 1 que eu tomei emprestado veio para cá, pessoal, ó. Tá vendo? Então, 9 não é mais para 6, é 9 para 16. E aí, ó, 7. Aqui não é 2? Eu não tirei 1, não tomei emprestado 1 do 3, não ficou 2? Aqui não tem nada, ó. Então, 0 para 2, 2, tá? Então, vem aqui, ó, 27. Todo o resto eu repito. Tá vendo só? Agora, essa adiçãozinha aqui, ó, que era o que estava faltando. Deixa eu pegar aqui e enfatizar o que a gente tá fazendo, ó. 27 mais 4, tá? 31. 31 menos 2, 29. 29 menos 27, ó. Agora, por último, a subtração 2. Então, o nosso resultado aqui ficaria letra B, 2, como resultado da nossa expressão. Gente, se você errou lá na hora de resolver, esqueceu de alguma coisa, não tem problema. A gente está aqui exatamente para revisar, para ajudar você a estudar de uma maneira assim, mais simples, mais fácil, com o professor na sua casa, né? Então, é por isso que é bacana você pegar esse exemplo, pegar os outros 2 exemplos anteriores, copia o exemplo numa folhinha, tenta fazer sozinho, tá? E vai lá e confere só o resultado, tá joia? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Marcar o sininho lá, para assim que surgir outra videoaula do conteúdo de vocês ficarem sabendo, serem avisados para ficar por dentro aí das nossas revisões. Foi um prazer estar com vocês. Revisem, estudem e até a próxima, se Deus quiser.